Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Eu quero que você preste bem atenção a essa leitura. Se você não trouxe a sua Bíblia, escute. Nós não vamos projetar o texto no telão, porque é sempre um estímulo para você trazer consigo a escritura. E eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas no fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus determinou à serpente: porque fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Fez Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva sua mulher. Então declarou Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e, comendo-o, possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado.
Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Essa é a palavra do Senhor. E o meu desejo é que essa manhã ela se torne pavês e escudo na sua vida e traga graça e misericórdia no seu caminhar. Eu quero lhe trazer a saudação dos alemães e dos holandeses também essa manhã. Espero que você não tenha levantado de ressaca, porque os últimos dias foram bem difíceis, né? A Copa de 2014, que nós tínhamos expectativas enormes sobre ela, se constituiu, na verdade, uma grande tragédia. E nós acompanhamos muitos dos jogos, os do Brasil todos, e Fabiana é a minha parceira de assistir jogo de futebol. Fabiana é uma mulher que gosta de futebol, que não é uma coisa muito comum. Mas ela é mais incomum ainda porque ela gosta da resenha do futebol. Então é um negócio assim impensável. E aí a gente assistiu um programa da ESPN Brasil chamado Linha de Passe, quase todos os dias, né? E ali você tem um escrete de ouro, você tem ali um time de comentaristas de envergadura, o José Trajano, você tem o Juca Kfouri, você tem o Paulo Vinícius Coelho, você tem ali uma equipe extraordinária, e a gente então ficava sempre vendo a resenha, né? E ontem a resenha foi assim impensável, né? Depois do Brasil ter ganho a Copa das Confederações e 3-0 na Espanha, a gente imaginava que essa Copa seria nossa, né? E a CBF deu ao técnico Luiz Felipe Scolari todas as possibilidades, recursos, estrutura e a liberdade de fazer a escolha dos seus convocados e também a maneira como o time iria jogar. Mas diferente da Copa das Confederações, na Copa do Mundo as coisas aconteceram de uma maneira totalmente diferente. Desde o começo a gente já via que o time não estava bem, mas foi passando, né? E os problemas também foram se agravando. Ontem nos comentários, o que o pessoal da ESPN falava é que pela primeira vez a gente pegou duas seleções em paridade. A Alemanha e a Holanda são sempre candidatos a títulos, né? Apesar da Holanda nunca ter ganho, mas já chegou 3 vezes ao vice-campeonato. E aí a gente tomou 10 gols em 2 jogos. Foi assim uma humilhação sem precedentes na história do futebol, e o Brasil acabou saindo de forma melancólica. As escolhas produzem desdobramentos, e a CBF e o técnico fizeram as suas escolhas. Parece que elas revelaram problemas que vão para muito além do campo, né? Problemas no staff, problemas no planejamento, problemas nos nomes convocados, problemas na concentração, problemas no esquema tático. Se você buscar uma causa para o fracasso do Brasil, e a gente sempre gosta de crucificar o técnico, né? É muito provável que a causa não seja só o técnico. Eu acho que ele tem uma parcela grande de culpa como comandante da seleção. Mas os especialistas dizem que o problema é muito mais profundo, que ele está, inclusive, nas equipes, nos clubes, no pessoal de base. O problema não é só da seleção principal, mas já começa na sub-17, no sub-20, e que é preciso agora fazer uma reformulação total no futebol brasileiro. As escolhas foram feitas e as consequências vieram. Os desdobramentos estão aí. O estrago é muito grande. E se a gente não quiser, em 2018, viver tudo novamente,
as mudanças precisam ser realizadas e precisam ser mudanças profundas. Um amigo de Brasília, o Dilson, falou assim: haja o que houver, o que nós sabemos é que a próxima Copa vai ser russa. Então, de fato, 2018 nos aguarda. Eu tenho uma questão para você essa manhã. O que a gente faz quando as consequências chegam na nossa vida a partir das escolhas que nós tomamos? Como pastor, eu tenho sempre ouvido pessoas. Ontem, inclusive, estava em casa à noite, quando alguém me acionou e Fabiana disse: por favor, deixe a gente ficar um pouco junto, não é? E a pessoa ligou, já tarde da noite, angustiada, sofrendo. Não há uma semana em que não esteja acolhendo gente quebrada da vida. E uma coisa que me chama muito a atenção são os desdobramentos que acontecem a partir das escolhas que as pessoas fazem. Essa semana estive ouvindo alguém na minha casa por um longo tempo e me solidarizei com a dor daquela pessoa, porque a vida foi se desmontando, se desconstruindo a partir das escolhas que a pessoa fez. E ela foi me narrando os fatos a partir dos 30 anos de idade, e eu fui desenhando a anatomia da tragédia, porque em cada decisão que ela tomava, eu via o possível desdobramento que aquilo ia produzir. A experiência acaba nos dando essa possibilidade de perceber, às vezes, com muito poucas falas, aquilo que vai acontecer, às vezes num espaço de tempo muito curto. A minha questão para essa manhã é: o que a gente faz para conviver com esses desdobramentos que surgem na vida? É possível a gente viver com isso? Porque por vezes a existência se torna insalubre. A angústia de existir passa a ocupar os nossos dias. E não raras vezes as consequências dos nossos atos são irremediáveis, são imutáveis. Nós teremos que conviver com elas o resto dos nossos dias. Portanto, a questão é: como é que eu faço para lidar com isso e não morrer, e não me tornar apenas um vivente e não um existente? Como é que eu faço para tirar da vida ainda aquilo que a vida pode produzir e não sucumbir em meio à amargura e à depressão? A Bíblia Sagrada nos fala, nesse capítulo 3 de Gênesis, sobre escolhas e sobre consequências. E eu queria essa manhã, utilizando esse texto, um texto muito difícil de se interpretar, compartilhar alguns princípios com você, mas não quero fazer isso sem antes orar. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, expostos à tua palavra, Senhor. Essa manhã nós queremos que o teu Espírito nos alargue, não só o coração para recebê-la, mas a consciência para entendê-la. Nesses dias que nós vivemos de tanta desarrumação, Senhor, de tanto desencontro, de tantas vidas partidas, de tantas famílias quebradas, de tantos relacionamentos doentes, nós queremos te pedir que a tua graça nos abrace, nos acolha, nos pacifique, nos anime, nos cure, nos restaure e nos convide de volta à vida, porque muitos estão andando à beira do caminho, Senhor, na agonia de ser, numa angústia sem precedentes, no viver que perdeu toda a significação. Para estes essa palavra é enviada essa manhã, Senhor. Coloca um benguê de cura, um emplasto, Senhor, de misericórdia na vida destes, no nome de Jesus. Amém. Como de costume, eu quero lhe convidar a entrar no Jardim do Éden essa manhã, voltar 3.500 anos atrás, quando esse texto foi escrito,
E a crítica bíblica atribui a Moisés os 5 primeiros livros das Escrituras, começando pelo livro do Gênesis, que numa tradução significa o livro do princípio, o livro dos começos, que narra a criação do mundo, a criação do homem, os primeiros eventos desse processo, e depois narra a saga dos patriarcas, um livro muito rico, que eu acho que todo discípulo deveria lê-lo. Agora, para levar você para o Éden e colocar você dentro dessa cena, eu preciso que você, essa manhã, escute uma proposta de interpretação. Ela não precisa ser a sua forma de interpretar o texto, mas eu queria lhe dar uma outra maneira, talvez, de você olhar para esse texto. No final, nós vamos chegar no mesmo lugar. A maneira como eu interpreto, e talvez a maneira como você interpreta, e você que me escuta, sobretudo, sejam até diferentes, mas elas vão desembocar no mesmo lugar. Portanto, eu quero apenas lhe propor uma maneira nova de você olhar para o texto. E nessa maneira nova, eu preciso lhe dizer que a linguagem desse texto não é uma linguagem narrativa do ponto de vista histórico, mas é uma linguagem mítica. E o que é o mito? O mito é uma inverdade, o mito é um delírio, o mito é uma criação fantasiosa, o mito é uma ficção. Não, o mito é um tipo de linguagem, uma linguagem farta em figuras, uma linguagem que tem muitos símbolos, uma linguagem que tem arquetipias, e que busca remontar um cenário, que busca nos apresentar uma definição de algo que nós não vimos como ocorrência, mas que nós sabemos que trata da verdade. Isso é o mito. E os mitos eram muito utilizados no mundo antigo para descrever coisas. Quando nós lemos a Bíblia nos nossos dias, com a nossa mente científica, herdeira de Descartes, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, das grandes mudanças de mundo, dos eixos que se alteraram de um mundo que era teocêntrico e passou a ser antropocêntrico, nós olhamos para esse texto e temos uma dificuldade enorme, e as pessoas entram em crise, porque acham que o texto é infantil. Há pessoas que me abordam tentando entender Gênesis capítulo 3, da maneira como ele está escrito, onde a cobra fala, onde o jardim é guardado por querubins, e eu não tenho nenhum problema se você acredita de forma literal no texto. Mas eu quero lhe dizer que eu acredito que ele é um texto mítico. Portanto, os fatos que estão descritos aqui, de fato, eles aconteceram. Mas a maneira de narrá-los precisava de uma linguagem própria. E o homem antigo usava essa linguagem do mito para descrever aquilo que ele entendia que era verdade, mas que ele não sabia como havia acontecido. E isso não é um privilégio dos hebreus. Pelo contrário, as narrativas de criação do mundo, do homem, da entrada do mal na existência, são mitos sumérios, são mitos egípcios, são mitos caldeus, são mitos babilônicos, são mitos persas, são mitos gregos. Você vai encontrar no inconsciente coletivo da humanidade os pontos de ligação que são muito semelhantes. Se você pudesse ler outros textos que falam desse mesmo episódio, que estão presentes em outras religiões, desprovido de preconceitos, de pré-configurações mentais com as categorias religiosas, você ia notar como existem pontos de contato. Agora, deixa eu lhe falar sobre a arquitetura desse capítulo 3, que foi o capítulo que nós lemos essa manhã. Bom, eu acredito, como eu falei, que a linguagem é uma linguagem mítica. E na linguagem mítica você tem muitas figuras, você tem muitos símbolos.
E no texto isso é muito farto. Você tem jardim, você tem árvore, você tem frutos, você tem animais. Eu acredito que o texto de Gênesis 3 revela muito mais uma ambiência interna do que uma ambiência externa. Ele é muito mais psicológico e subliminar do que explícito. E nesse capítulo 3, o que nós percebemos no seu objetivo primário é a revelação das ambiguidades do homem. É a revelação das contradições que existem no ser humano. É a revelação através de Adão e de Eva, que são personagens reais, mas que também são arquétipos universais. Eu e você estamos em Adão e estamos em Eva. Todo homem é Adão e toda mulher é Eva. E quanto a isso, o texto se torna então um modelo de descrever o que se passa nos ambientes internos da nossa alma, do que se passa na nossa consciência, da luta que nós temos na nossa mente, dos medos que nos acometem, das ambiguidades que nos possuem, das contradições com as quais nós temos que conviver. O texto nos revela, nesses dois personagens, que não são fictícios, são reais, o que acontece comigo e com você. O jardim é o nosso coração, que deve ser guardado, que deve ser protegido, que precisa ser puro, que deve ser bom. E é nesse ambiente onde as lutas acontecem. É nesse ambiente onde o bem e o mal se nos apresentam como escolhas possíveis. E as árvores que o texto fala, elas prefiguram a finitude humana, elas estabelecem os limites que nos são impostos, as impossibilidades, a disciplina que nós temos que ter para com a vida. Elas estavam ali como uma representação daquilo que não se deve fazer, daquilo que não se deve buscar, porque isso produziria desdobramentos para muito além das nossas percepções. A transgressão, ela só se deu porque havia consciência. E nisso eu acho o texto maravilhoso, porque Deus não criou robôs, Deus não fez bonecos, Deus não colocou no jardim seres marionetados, manipulados, subservientes, porque onde não há liberdade não pode haver consciência. E a liberdade que Deus nos deu de escolher nos livrou dessa tirania. As opções estavam disponíveis. Comer ou não comer não era a questão. A questão era transgredir ou não transgredir. O que gera o desastre da queda é a transgressão. E a transgressão produz culpa. E a transgressão produz medo. E a transgressão produz neurose. E a transgressão produz fobia. E a transgressão produz uma necessidade latente e neurótica de buscar justificação, de produzir justiça própria, gera legalismo, e tudo vem do mesmo motor. Todos os dias, meu irmão, eu e você comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os dias a luta que Adão e Eva travaram, nós também travamos, ela acontece dentro de nós. Todos os dias eu e você temos que fazer escolhas. Todos os dias nós estamos entre o bem e o mal. Todos os dias nós estamos expostos à serpente que quer nos seduzir. Isso acontece como fenomenologia todos os dias, e o texto nos remete para isto, mostrando de uma forma que nós podemos entender, usando uma linguagem apropriada, para nos remontar como é que esses mecanismos acontecem dentro de nós. O Éden para mim é mítico, mas os desdobramentos do Éden são todos reais. E é sobre o que o texto pode nos ensinar essa manhã que eu quero lhe chamar
a atenção. Mas eu não poderia falar sobre isso sem fazer esse preâmbulo, que talvez seja uma forma diferente de analisar o texto, mas eu acho que vale a pena você abrir um espaço para olhar por mais de um ângulo. As consequências das nossas escolhas, por vezes, são dramáticas. Escolhas que nós fizemos, às vezes muito cedo na vida, e que se desdobram em acontecimentos que marcam, às vezes, períodos da nossa vida, mas às vezes marcam a vida inteira. E em algumas situações, o contexto ganha um contorno de dramaticidade maior, porque essas escolhas foram feitas, inclusive, por outras pessoas. Nós nos tornamos vítimas das escolhas de outros. E quando assim é, ainda é mais difícil. E viver nessa situação produz quase sempre um dano irreparável à alma e à psique. O que eu mais encontro dentro de igreja é gente doente. O que eu mais encontro dentro de igreja é gente quebrada. É gente traumatizada. É gente sofrendo de fobia de todo tipo. É gente que ficou neurótica. E parece que o ambiente religioso, ele propicia, ele promove o exacerbamento dessas coisas, porque é um ambiente catártico, é um ambiente onde os imponderáveis são possíveis, é um ambiente onde o extraordinário é buscado. E quando você dá ênfase a esse tipo de coisa, e quando você se torna um promotor dessas situações e desses ambientes de catarse, de histeria, aí é que a coisa descamba. Como eu encontro gente machucada por profecia de igreja, por revelação de pastor, por doutrina equivocada. Olha, quando eu estudava no seminário, estudei um tempo no Seminário Batista, ali na Padre Inglês, estudei 2 anos lá. Ao lado do seminário tinha um manicômio, acho que tem até hoje. E muitas vezes eu estava indo para a aula e passava pela janela do manicômio e eu ouvia o cara gritando lá dentro, Salmo 23, o outro citando Paulo, o outro declarando alguma fala de Jesus nos evangelhos. O delírio religioso produz uma destruição da psique. E você pode conversar com psiquiatras para comprovar o que eu estou dizendo. Como a gente carregando loucura que tem como pano de fundo a religião. Aliás, o pessoal dizia que ali eram 2 manicômios, um manicômio formando teólogos e o outro manicômio lidando com os teólogos. Era uma simbolização daqueles dias. Mas o que Gênesis 3 pode lhe ensinar essa manhã? Nesse capítulo que fala de escolhas, e que fala de uma escolha dramática, e que nessa escolha dramática, os desdobramentos foram tão poderosos, que se projetaram para além da vida daqueles que fizeram a escolha, chegaram, inclusive, a mim e a você, se perpetraram para a existência de todos os homens. Por aí você imagina as implicações dessa escolha, que foram tão profundas e que geraram uma desconfiguração tão ampla e que produziram consequências tão danosas, que eu penso que esse texto pode ser uma maquete, pode ser um farol, um referencial para nós tirarmos lições para a nossa vida também, nas escolhas que nós temos que fazer todos os dias a respeito de determinadas coisas. E eu espero que ele sirva para você no momento que você vive dentro do seu contexto de vida. Qual é a primeira lição que Gênesis 3 nos ensina? A primeira lição é que você precisa discernir o que aconteceu com todas as implicações. Veja aí o verso de número
7, a mensagem é expositiva, eu vou tirar tudo do texto, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz o verso 7, então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Primeira coisa que aconteceu quando eles comeram daquele fruto, quando eles fizeram aquela escolha, quando se tornaram conhecedores do bem e do mal, quando tiveram a sua consciência expandida para discernir muito para além daquilo que lhes havia sido proposto. A primeira coisa que aconteceu é que os olhos se abriram, diz o texto, e eles perceberam que estavam nus. Houve um flagrante na vida, e aqui o texto já interpela um conceito moral de nudez. Aliás, esse conceito moral vai estar presente em toda a história da igreja, como sendo uma coisa feia, como a nudez sendo uma coisa que deve ser coberta, como algo que escandaliza. E isso está muito apoiado nesse texto de Gênesis, onde o homem se percebe nu. Portanto, você já vê aqui a introdução de um conceito muito mais moral do que ético, mas o que nos leva a refletir é que eu e você precisamos, diante das escolhas que nós fazemos, discernir com todas as implicações o que foi que aconteceu. Diz o texto que os olhos deles foram abertos, eles perceberam que alguma coisa havia mudado, eles perceberam que alguma coisa havia sido alterada, eles tiveram uma autopercepção que antes não possuíam. Portanto, meu irmão, eu não sei qual foram as escolhas que você fez na sua vida, mas você precisa discernir o que aconteceu, porque é muito curioso lidar com as pessoas, aconselhá-las, ouvi-las, e perceber que elas ainda não se deram conta de toda a amplitude daquilo que elas estão vivendo como consequência de decisões que tomaram. Não é raro que eu esteja ouvindo, conversando, aconselhando, acolhendo, tentando pacificar de alguma forma aquele que me procura, e ele me expõe as coisas apenas com o seu olhar muito simplista e muito epidérmico do tamanho da tragédia. Ele sequer conseguiu discernir com todas as implicações, os rumos que aquela decisão tomou. Às vezes as pessoas me procuram depois de terem se separado, e separações são amputações, seja como for, a marca vai ficar por toda a vida. Quando existem filhos, os desdobramentos são ainda maiores, e as pessoas me procuram e buscam um aconselhamento, muitas dessas inclusive que já reconstruíram, já refizeram as suas histórias, algumas inclusive que refizeram histórias 2 ou 3 vezes, na tentativa de encontrar aquele ou aquela que lhe completasse, que lhe pudesse dar a possibilidade de reconstruir uma família, e os equívocos vão se sucedendo, e as escolhas vão cada vez se tornando piores, e quando a gente imagina que um episódio difícil, um episódio dantesco na nossa vida, vai nos ensinar e nos trazer uma pedagogia de Deus ao coração e à mente, a gente vê que a espiral da tragédia vai aumentando, e o sujeito não consegue sequer discernir, perceber aquilo que aconteceu com todas as suas implicações. Os olhos não se abriram, ele não consegue mapear o terreno no qual ele está vivendo. Às vezes é uma pessoa que faliu na vida, que quebrou, que tomou uma decisão que destruiu o patrimônio, que tomou uma decisão que fez com que a empresa fosse à bancarrota, que gastou a herança, e os desdobramentos disso, sobretudo para aquele que se acostumou a viver com conforto, e às vezes até na opulência, são de um estrago interior muito grande, porque é difícil ter e deixar de ter. É difícil você se acostumar a um determinado estilo de vida e depois ter que repaginar e repensar tudo. E as pessoas ficam vivendo na miséria e querendo continuar a viver como milionários. Não conseguem abandonar o castelo que ruiu, não conseguem o novo, não conseguem buscar
empreender novas estradas e novas trilhas e ficam sempre presas às mesmas questões. Não conseguem discernir, não conseguem ver, não conseguem abrir os olhos para entender o que lhes aconteceu. Às vezes são vícios que estragaram a vida. Às vezes são vícios, inclusive, que produziram doenças. E as pessoas não conseguem perceber a origem daquilo, e as pessoas não conseguem discernir que aquilo teve uma influência decisiva na sua vida. Eu vejo muitos que se queixam dos filhos. Eu vejo muitos que se entristecem, se amarguram e sofrem pela vida dos filhos, pelas escolhas que os filhos fizeram, pela vida que os filhos abraçaram, pela ambiência na qual os filhos foram criados. E eles amargam e sofrem porque determinadas decisões que precisavam ser tomadas não foram tomadas, as escolhas não foram feitas, mas ainda assim não conseguem mapear todas as implicações do que lhes acontece. Às vezes são aqueles que têm a vida supérflua, que investiram muito na imagem, que investiram muito em coisas e não colocaram conteúdos dentro do ser. E a determinada idade, quando as rugas se tornam inoperáveis, a determinada idade, quando toda a plástica humana vai se depreciando pelo tempo, as pessoas vão sentindo falta de alguma coisa a mais. Poxa, eu queria ser mais, eu queria sentir, eu queria pensar, mas eu dediquei toda a minha história a uma performance, e não consegue mapear, e não consegue entender os desdobramentos. O texto diz que a primeira coisa que acontece com Adão, depois da escolha dramática que ele fez, junto com a sua mulher, é que os seus olhos se abriram. Você precisa discernir o que ali aconteceu. Você precisa entender com toda profundidade, com toda amplitude, o que foi que aconteceu. Você precisa saber, nos detalhes, quais foram as causas daquilo. Por que aquilo aconteceu? Porque senão você vai ficar vivendo de mito a vida toda. Você vai ficar vivendo na alegoria a vida toda. Você vai ficar vivendo na fantasia a vida inteira. Às vezes os desdobramentos, inclusive, foram gerados por escolhas que não foram suas. Essa pessoa com a qual eu conversei hoje, ela me falou: olha, a minha vida está desse jeito, mas a escolha não foi minha. Alguém escolheu o meu destino lá atrás, e a escolha que essa pessoa fez me desgraçou, e agora eu vou ter que conviver com isso. E eu me lembrei de Sartre dizendo: o problema não é o que fizeram com você, mas o problema é o que você faz com o que fizeram com você. De fato, há coisas que às vezes desabam sobre nós, que são um reflexo das escolhas de outros. Mas o que você vai fazer? Você vai ficar a vida toda preso nessa engrenagem perversa? O que você pode fazer a partir disso? Mas é preciso que você tenha primeiro discernimento do que lhe aconteceu, faça um mapeamento da vida. Olhe para o tamanho do estrago, discirna, inclusive, o que está se processando no seu coração. Não tenha medo de olhar para o tamanho da tragédia, não. Porque enquanto você se esconder, você não vai conseguir buscar alternativas e encontrar os caminhos para experimentar novamente uma vida com uma expectativa nova. A segunda coisa que o texto nos ensina é que você precisa estar pronto para assumir a responsabilidade pelos seus atos. Veja aí no verso de número 10. Diz assim: o homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Eu gosto demais do texto, porque, mesmo entendendo ser uma linguagem mítica, ele revela toda a ambiência daquilo que se processa em nós, do ponto de vista do fenômeno psicológico. Olha, isso aqui é tão claro. Deus pergunta para o homem no verso de número 9, onde é que você está? E ele se esconde, ele foge, ele
tenta dissimular, ele evita o confronto, ele evita aquela conversa difícil, sabe por quê? Porque a gente não gosta de assumir, a gente não gosta de dizer assim, a culpa é minha, a gente não gosta de admitir que o erro foi meu, a gente não gosta de declarar que essa decisão foi tomada por mim, e portanto a gente começa a se esquivar. Você quer reencontrar a possibilidade de ter uma vida com qualidade, com paz, e com graça e com misericórdia? Isso é possível, mas você precisa estar pronto para assumir os desdobramentos e as responsabilidades pelas escolhas que você fez. O homem se escondeu e disse: olha, quando eu ouvi a tua voz, eu me escondi, eu tive medo, eu não queria esse embate, eu não queria me deparar com a realidade. E aqui eu posso lhe trazer uma doutrina das Escrituras, que afirma que sem confissão e sem arrependimento, jamais vai haver libertação. A Escritura afirma: aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Quando Pedro nos fala dessa nova consciência que nos toma, que é o Evangelho, ele fala de metanoia, arrependimento, ele fala de uma conscientização profunda de que nós estamos vivendo de maneira equivocada. Ele diz: você precisa assumir as responsabilidades por aquilo que você fez. Ah, mas como é difícil. E aí você vai ouvir as pessoas, elas lhe contam as tragédias nas quais estão vivendo, que são fruto das decisões que elas tomaram, mas os culpados nunca são elas. O culpado sempre é o chefe, o culpado sempre é o colega de trabalho, o culpado sempre é o irmão mais velho, o culpado é sempre o marido, o culpado sempre é o filho, o culpado sempre é o pastor, o culpado sempre é o governo, o culpado sempre é o outro, e nunca é você. E você nunca assume nada. E você passa a vida toda se escondendo. E você passa a vida toda adiando decisões que precisam ser feitas e adiando reparações que precisam ser realizadas. Quem é que gosta de confronto? Ninguém gosta de confronto. As igrejas que confrontam as pessoas estão esvaziadas. As que divertem as pessoas estão lotadas. Quem quer o discipulado? Quem quer alguém entrando na nossa vida e dizendo: olha, não é por aí, não tome essa decisão, não invista nesse caminhar, porque isso vai gerar uma tragédia na sua história. E os desdobramentos serão dantescos. Por favor, não faça isso. Vamos voltar aos princípios do Evangelho. Ninguém quer isso. E quando Adão foi flagrado diante da sua circunstância, ele se escondeu, porque ele estava nu, porque ele sentiu que havia feito uma coisa errada, porque ele não queria o confronto, ele não queria o encontro, ele não queria perceber o que havia acontecido e não queria dizer: a responsabilidade é minha, a responsabilidade é minha. A gente não quer assumir isso. E olha como eu encontro gente que se sente nu diante da vida, gente que não pode ir a determinado lugar porque vão estar ali determinadas pessoas, e você não quer encontrar com a pessoa porque você está em dívida com ela, você não quer encontrar a pessoa porque você causou um dano a ela e nunca fez uma reparação, você nunca procurou, você nunca sentou numa mesa, você nunca teve uma conversa. Eu muito cedo tomei algumas decisões muito difíceis na minha vida, e uma dessas decisões envolvia problema de igreja, de sair de igreja, de entrar em igreja, e minha mulher lembra disso, e de um grupo que havia se desligado de uma comunidade. Eu fui o único que procurei o pastor, sentei, olhei no olho e disse: olha, eu penso assim, de 70, você imagina, porque eu entendia que precisava ser responsável pelas decisões que eu tomava. Depois eu me arrebentei nessa decisão, e depois voltei atrás e procurei o mesmo pastor, e disse: tomei a decisão errada,
Precisei de 7 anos para entender. Mas por fim, eu entendi. Você precisa assumir a responsabilidade, meu irmão. Você precisa abraçar a parte que lhe cabe. Você precisa parar de se esconder. Você precisa parar de fugir. Você precisa parar de se esquivar. Se você quer reconstruir a vida, se você quer caminhar de uma maneira diferente, e você está vivendo numa ambiência que se tornou impossível e insalubre, saiba que você precisa assumir a responsabilidade por aquilo que lhe cabe. Enquanto você não fizer isso, a vida não se rearruma. Terceiro lugar, eu quero lhe dizer que você não deve fazer transferências e nem agir com autoindulgência. Veja aí versos 12 e 13. Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu gosto muito desse texto, porque eu digo assim: se Deus perguntasse à serpente: o que foi isso que você fez? A serpente ia dizer assim: essas duas almas cebosas que tu criasse, e aí, qual é a culpa que eu tenho? Esses dois mequetrefes. Porque aqui está muito claro o jogo de empurra, né? Precisava ter um culpado. E Eva era a parte mais frágil. E é sempre mais fácil a gente culpar a parte mais frágil. É sempre mais fácil a gente culpar quem não pode se defender. É sempre mais fácil a gente culpar quem não tem capacidade de argumentar como a gente. Quem não tem as possibilidades de enxergar o que a gente enxerga. E isso aqui é uma arquetipia que acontece. O texto nos revela esses mecanismos de transferência, que a psicologia explica de forma tão profunda e, por outro lado, tão objetiva e tão clara. Freud, inclusive, fala desses mecanismos, né, de projeção, quando a gente atribui ao outro aquilo que nos é insuportável, porque a gente não consegue lidar com determinadas situações, e aí a gente joga a culpa para o outro. Que foi isso, Adão, que você fez? Eu não, eu estava de boa, Senhor. Eu estava aqui pensando, como é bom viver ao teu lado, como é bom aqui ficar só olhando para a natureza, esses animais e tal. Estava aqui orando, estava aqui meditando na tua palavra. Aí veio a mulher, com um fruto que eu olhei e falei: o que é isso? Eu falei: isso é tão gostoso. Eu dei uma mordidinha e tudo mudou. Come você também. Inclusive que foram 4 maçãs que mudaram a humanidade, né? Não foi maçã, o texto não fala nisso. Mas é a maçã de Eva, a maçã dos Beatles, a maçã de Einstein e a maçã da Apple. São as 4 maçãs que impactaram o mundo. Mas olha, muito presente os mecanismos de transferência. Aí disse: não, peraí, então a culpa é de Eva, vou falar com ela. Eva, que foi isso? Eu não, eu estava de boa, Senhor. Estava só aqui na bênção, passando um condicionador no cabelo, fazendo as unhas, dando uma afinada na sobrancelha. Aí veio a serpente, cheia de conversa mole, fez uma proposta sedutora. Você sabe como é? A mulher não consegue se sustentar diante de uma oferta. Era só uma mordidinha. Aí quando eu mordi, a casa caiu. É um jogo de empurra, de transferências. Você faz isso? Você tenta achar um culpado na sua história? Na cadeia todo mundo é inocente. Quem me falou um dia foi um delegado. O delegado falou: ó, Charlito, quando eu vou na cadeia, vou conversar com o cara, todo mundo é inocente, ninguém está lá porque deveria estar, ninguém diz assim: olha, eu sou o culpado, eu sou responsável. Eu me lembro daquele filme, Um Sonho de Liberdade, né, com Morgan Freeman, que ele é sempre entrevistado para ver se pode ser solto, e toda vez ele é entrevistado e os caras carimbam lá, que ele tem que continuar preso porque ele matou um homem. E ele já estava há 30 anos, 40 anos dentro da prisão. Você imagina que a cada semestre você ser entrevistado, o cara fazer as mesmas perguntas, você dizer as mesmas coisas e colocar o carimbo. Aí, por fim, numa das entrevistas, inclusive na entrevista que ele foi solto, o cara perguntou para ele:
e você acha que você está recuperado? Ele disse, claro que não estou recuperado. Por favor, carimbe logo sua porcaria do seu papel e não me encha, por favor. Porque eu sei que sou culpado. Eu sei das consequências, eu estou há 40 anos aqui dentro. Se eu não soubesse dos desdobramentos disso, eu seria um idiota. Então não me faça perder tempo. Carimbe logo esse negócio e deixa eu voltar lá para a minha cela. Aí os caras carimbaram, libertando ele. Você está assim, meu irmão? Culpando todo mundo é o responsável pela sua tragédia e você não tem nada a ver com isso. Você é uma vítima do destino. Sabe o que é que eu percebo? Que quanto mais maduras são as pessoas, mais elas assumem a responsabilidade pelos seus atos. Quanto mais as pessoas conhecem e caminharam com Deus, mais elas têm no seu caráter essa faceta de dizer, olha, a culpa é minha. Elas inclusive por vezes assumem até aquilo que não lhes pertence. Elas por vezes inclusive abraçam até aquilo que não foi responsabilidade delas. Mas a maturidade nos leva imediatamente a trazer para nós aquilo pelo qual nós fomos culpados, ao invés de tentar ficar jogando e transferindo essa culpa para outros, como fez aqui no texto mítico do capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva, e como fazemos também, eu e você, quase todos os dias. Você quer sair disso? Faça uma análise isenta, faça uma análise justa, faça uma análise verdadeira. E não faça como Eva, não coloque a culpa no diabo, não, porque também não vai resolver. Olha o que eu encontro de gente com esse negócio de dizer, Senhor, isso foi um ataque de Satanás. Que ataque de Satanás, meu irmão? Para de ser cínico. Me falaram tanto isso que eu botei no meu livro lá, a segunda crônica do meu livro é o diabo vai ao analista. O diabo traumatizado, o diabo com sentimento de culpa, porque os crentes botam a culpa nele, a despeito de tudo que lhes acontece. E gente vivendo nesse mito, nessa fantasia, achando que isso é um ataque do diabo. Isso foi um plano do diabo. Isso foi um engendramento do inferno para destruir a minha família. Isso foi Satanás. Meu irmão, cabe com isso. Deixe sem vergonha. Assuma que foi você. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor. Não pode nem lhe tocar. As escolhas são suas, as decisões são suas. E o diabo fez a festa em cima daquilo que você intentou, decidiu, orquestrou, operou e fez. Quarto lugar, eu quero lhe dizer que você deve se preparar para lidar com as inevitáveis consequências. Se prepare para lidar com os desdobramentos. Não fique imaginando que a fatura não vai vir, porque ela vai chegar. Veja aí versos de 16 até 19, para a mulher sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Aqui veio a Sansão. E veio a Sansão usando uma linguagem muito própria para o texto. Não torne isso aqui princípio, né? Não imagine você que a mulher vai ficar subjugada ao homem a vida toda. Alguns utilizam esse texto para falar de autoridade. Olha que aberração. Na sociedade contemporânea, você tem mulher dirigindo o país, meu irmão. Dirigindo multinacional, fazendo tudo tão bem ou muito melhor do que os homens fazem. A religião criou essa mordaça e estabeleceu esse mecanismo de transferência e de culpa. Por favor, aqui o texto fala daquilo que lhe é próprio e lhe é imediato dentro dessa cultura, mas vamos abstrair e vamos arrancar disso os princípios que podem ser aplicados para mim e para você. E dentro desses princípios que você precisa saber é que você precisa se preparar para lidar com as consequências.
E é triste ver como as pessoas fizeram as suas escolhas, os desdobramentos vieram, mas elas não estavam preparadas para lidar com isso. E de fato, ninguém pode se preparar para lidar com uma coisa dessa, você vai se preparando no caminho. Ninguém toma decisões esperando uma coisa, uma outra totalmente diferente aconteceu e você estava pronto para aquilo. Ninguém planeja a desgraça, ninguém planeja a tragédia, ninguém planeja os desdobramentos que por vezes nos acometem e que nós nunca esperamos, mas você precisa se preparar enquanto eles estão acontecendo, porque talvez eles aconteçam inclusive pela vida toda. E você não se preparar para isso, e você não conseguir achar meios de lidar com isso, vai fazer você adoecer, e vai provocar uma erupção na sua alma, e vai gerar buracos na sua vida. O que o texto nos revela dentro desses 3 versículos? É que a gente vai ter que entender que a vida gera dores. Não é isso que diz? Com meio a dores, você vai ter agora os seus filhos. Às vezes as decisões e as escolhas que nós fazemos vão parir dores na nossa vida, vão trazer à luz angústias, vão mudar perspectivas. Aqui não é uma mudança de perspectiva, dá a entender que antes o parto não era doloroso. Eu não sei se isso é possível, inclusive do ponto de vista médico, não posso opinar, se é possível um menino sair por um orifício que não é largo, sem haver dor, mas eu não sei como foi feito no começo, isso é irrelevante, mas o que eu posso abstrair disso e alegorizar, é que as nossas escolhas e as nossas decisões, por vezes, vão fazer a gente parir dor, e você tem que estar preparado para lidar com isso, e ninguém está preparado para lidar com a dor, a gente vai tendo que se preparar enquanto a dor nos abraçou no chão da vida. Ninguém está pronto para lidar com a angústia, com a dificuldade, com o desencontro, com a falência dos mecanismos que nós tínhamos. Ninguém está pronto para lidar com isso. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, enquanto a gente caminha. O texto diz também que o ambiente do homem foi alterado. Disse, olha, agora você não vai mais comer como você comia antes, a terra se tornou maldita por sua causa. Olha, como a fala é forte. Ele está dizendo, olha, às vezes nós tomamos decisões e fazemos escolha que tudo que está ao nosso redor é alterado. A nossa rotina é alterada. Até aquilo que era básico, agora passa a ser conseguido com muito esforço. Ele diz, olha, você vai comer agora do suor do teu trabalho. As coisas não vão estar mais disponíveis como eram antes. Agora tudo vai ser feito com sacrifício. E você precisa entender que às vezes as suas escolhas e as suas decisões alteram inclusive o ambiente no qual você vive, altera a sua rotina de vida, alterna aqueles planos que você tinha feito para o seu futuro, mas tudo foi alterado. E você precisa se preparar para passar a lidar com isso, porque novas dinâmicas vão surgir. Diz que a terra produziu cardos e abrolhos, inclusive anomalias podem surgir. O que são cardos e abrolhos? São distorções, são desconfigurações do projeto original. E você tem que saber que às vezes, decisões que você tomou na vida, elas vão produzir distorções e desconfigurações do ambiente no qual você vive. E você tem que se preparar para lidar com isso. E diz o texto, que a partir de agora, você vai comer apenas do suor do seu rosto, até o dia em que você vai retornar para o pó, porque do pó você foi criado, ou seja, ele dá uma ideia de que, às vezes, as consequências são perenes e vão estar conosco até o último dia, até nós irmos à sepultura. Entenda o princípio muito mais do que a letra que está no texto. E, de fato, algumas decisões e algumas escolhas que nós fizemos vão estar presentes na nossa vida até o último dia. Não há como fugir delas, não há como evitá-las, não há como escondê-las, não há como camuflá-las. E o que a gente tem que fazer, pastor? A gente tem que se preparar para lidar com esses problemas. Ou você aprende a lidar com isso, ou você adoece. Ou você aprende a lidar com isso,
ou vai nascer na sua vida o que a Bíblia chama de raiz de amargura, que é feito um câncer que vai comendo a sua alma por dentro. Ou você aprende a lidar com isso, ou você vai colocar a culpa em Deus e vai achar Deus um ser perverso, que dificultou o seu caminho, que sabotou a sua história, que foi desatencioso com o seu drama, que se tornou indisponível à sua dor, que se fez ausente no dia da sua tragédia. Você vai começar a alimentar esse tipo de coisa no seu coração e vai se tornar um ser de autocomiseração. Não tem coisa pior. Vai se tornar um ser autoindulgente. Sabe o que é isso? É quando a pessoa começa a ter pena de si mesmo. Tem coisa mais danosa e nociva na vida do que você ter pena de você, do que você ficar dizendo: o meu problema é maior do que o de todo mundo, a minha dor é maior do que a de todo mundo. De fato, o sábio diz que todos nós podemos suportar uma dor, menos quem a sente. A dor do outro é sempre pequena, a nossa sempre é maior do que a dele, mas cada um sabe o tamanho, a intensidade e a gravidade da sua dor. A sua dor não é maior nem menor do que a de ninguém. Ela tem o tamanho das decisões que você tomou, das escolhas que você fez. Mas você precisa aprender e se preparar para lidar com essas coisas. As consequências vieram, os desdobramentos estão aqui. E muito mais do que me ater na literalidade do texto, eu estou tentando trazer alegorias para que você entenda que a fatura sempre chega. Por isso você precisa ter a coragem de lidar com isso. E em quinto e último lugar, eu quero lhe dizer: se você quer reconstruir a sua história, e se você quer repaginar os seus dias, aprenda a lidar com as limitações que a vida vai lhe impor. Veja aí versos 23 e 24. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. O texto diz: olha, a sua escolha foi tão dramática que agora você vai lidar com uma série de limitações e impossibilidades que antes não estavam previstas. O texto diz que o jardim foi lacrado, que o acesso foi bloqueado, e que Adão e Eva nunca mais puderam entrar, para que não tivessem acesso à árvore da vida, para que não comendo daquele fruto vivessem para sempre, num estado de existência ambíguo, dicotômico, no qual o ser ficou mergulhado na perplexidade, na dor, na tragédia, na contradição, na ambivalência. Para que isso não se perpetuasse para sempre, o jardim foi bloqueado e foi travado. E eu entendo aqui que a linguagem é por demais alegórica, mas eu quero lhe dizer que você vai ter que entender que a vida vai impor a você limitações. Às vezes as nossas decisões alteram de forma tão dramática a nossa história, que coisas que nos eram possíveis antes passam a não ser mais possíveis agora. Infelizmente. Às vezes as limitações são de ordem financeira, você não pode mais comprar o que você comprava antes. Você não pode mais viver com o padrão que você tinha antes. Você não pode mais fazer aquela viagem que você fazia antes. Você não pode mais ter aquele guarda-roupa que você tinha antes. Você não pode ir mais naquele restaurante que você ia antes. Porque os desdobramentos que a vida nos trouxe, eles geraram essas limitações. Às vezes as limitações são físicas. Às vezes nós tomamos decisões e na vida nós fazemos escolhas que produziram desdobramentos e limitações físicas. Isso acontece muito na vida do alcoólatra, que ele quer, no momento de alegria, no momento de festa da família, ele queria tomar um vinho, ele queria tomar um uísque, ele queria tomar uma cerveja, mas ele está impossibilitado. Sobretudo o alcoólatra que entende que é doente, que tem essa limitação e que isso vai ser para o resto da vida. E como eu admiro essa gente? Porque eles são de uma disciplina e de uma tenacidade. O cara não conta os anos, ele conta os dias. Diz: hoje eu estou terminando meu dia sem beber. Sabe o que é isso?
é uma consciência que se aguçou a tal ponto de saber aquilo que pode e aquilo que não pode. O viciado que passou por uma clínica de recuperação sabe que jamais pode dar uma carreira de novo. Sabe que jamais pode pegar uma pedra de crack e acender de novo, porque ele sabe que aquilo é um passaporte para a morte. Às vezes as decisões que nós tomamos na vida nos impõem limitações físicas. Eu conheço pessoas que ficaram com problemas depois de cirurgias que fizeram. Cirurgias inclusive reparadoras. A pessoa fez uma plástica mal sucedida. E aquilo gerou um desdobramento para a vida toda. E vai ter que conviver com aquela limitação o resto da vida. Eu não sou contra ninguém fazer nenhum tipo de cirurgia. Até uma pessoa conversando comigo disse, mas a sua barba está branca, o seu cabelo preto, o senhor está pintando só o cabelo? Eu digo, não, o cabelo também não pinto não, ele está aí do jeito que está. E a barba também não vou pintar não. E aqui você está vendo o que está aqui mesmo. Aqui são 47 anos. Está tudo aqui, está tudo na face, está tudo na cara. Até tem aquela música do Lulu que eu gosto muito, né? Ainda leva uma cara para a gente poder dar risada. Está aqui, está tudo no rosto. Está tudo explícito. Cada ruga, cada olheira, cada marca, está tudo aqui. Foi assim que foi a minha vida. Por vezes, as escolhas e as decisões que nós tomamos impõem limitações. Às vezes as limitações são psicológicas. E você vai ter que lidar com aquilo. São limites que se impuseram na psique. São bloqueios que se construíram na alma. E às vezes nem toda terapia do mundo consegue desmontar isso. E às vezes nem medicamentos dos mais sofisticados conseguem equilibrar isso. E você terá que viver com isso. Você terá que aprender a conviver com isso. Você vai ter que se adaptar a essas limitações. Às vezes as limitações são afetivas. É o amor de um filho que você perdeu. É o respeito de um filho que você perdeu. Às vezes é uma pessoa que você amava, mas você desgraçou a relação e ela apodreceu e se desfez. E o sujeito não consegue mais refazer a vida. E fica parado naquela estação. Já preguei sobre isso aqui esse ano. Falando sobre, às vezes, essa roda de moinho na qual a vida se torna e a pessoa fica presa naquilo a vida inteira. Mas são limitações e você às vezes terá que conviver com isso. Às vezes as limitações são profissionais. E você não consegue mais ter o emprego que você teve um dia. Você não consegue mais ter a remuneração que você teve um dia. Você não consegue mais estar naquela empresa que você um dia esteve. Mas você tomou algumas decisões, você fez algumas escolhas e a vida se desencaminhou. As coisas se desencontraram. E agora as limitações se estabeleceram. Você vai precisar aprender a lidar com isso. Mas sabe o que eu acho legal? É que o texto diz que o Éden foi fechado. Mas o coração de Deus não. O Éden foi lacrado, mas o coração de Deus não. Portanto, eu quero te dizer que eu não sei quais são as limitações que a vida te impôs, ou não sei quais são as limitações que a vida vai te impor, porque existem consequências que ainda estão sendo paridas, elas ainda vão acontecer. Mas eu sei de uma coisa, é que seja qual for essa limitação, a graça de Deus e o penhor do seu Espírito continuam sendo derramados no nosso coração e na nossa vida. Amém, queridos? Eu quero lhe dizer que a árvore da vida não está mais no Éden, mas está em Jesus. E ele disse, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, diz, nada, nem ninguém vai conseguir separar você do amor de Deus. Portanto, seja qual for a limitação, essa limitação se materializa na vida, mas jamais é uma limitação do amor e da graça de Deus. Em Deus, você tem o sim para todas as suas promessas. Isso é o que diz a Escritura. Portanto, comece a se adequar e comece a agradecer. Desenvolva um coração quebrantado, um espírito contrito. Sabe qual é o meu conselho? Faça como Paulo, que diz, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância. Faça como Paulo, que diz, eu aprendi a agradecer pelas lutas, pelas dores e pelas tribulações, porque eu sei que quando isso se processa na minha vida, vem uma consciência e um quebrantamento tal, que quando eu estou prostrado e quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Todas as coisas conspiram
para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu uma tragédia na sua vida, você foi espancado pela vida, você foi abordado de forma inesperada pelo destino, você foi massacrado por gente inclusive que você conhece, que você reconhece, e alguns até que você ama, e isso, ao invés de produzir um dano abissal na sua alma, pode produzir uma consciência para a vida, um olhar diferente para a história, de tal forma que aquilo que veio para produzir morte acabe se constituindo naquilo que deu a luz para trazer a vida. Olha, essa Copa do Brasil, para mim, gerou uma necessidade de se repensar o futebol como um todo. Aliás, a Alemanha, daqui a pouco, né, pode ser campeã, e eu vou torcer por ela, porque repensou todo o seu futebol. As mudanças chegaram às categorias de base, a estrutura dos times, as federações, eles repensaram tudo. Aliás, 6 meses atrás eles vieram aqui no Brasil, compraram um espaço, construíram uma concentração. O alemão é tudo metódico, né? É tudo programado. Eu acho essa disciplina do povo alemão uma coisa extraordinária. Eu não sei no Brasil o que é que isso vai produzir. Eu não sei que vocês vão só caçar a cabeça do Filipão, botar um outro técnico e tudo continuar como sempre foi. E os desdobramentos vão surgir na próxima Copa, na outra, porque eu, desde que assisto Copa, desde 74, Copa da Alemanha, não consigo me lembrar de um time jogando como a seleção de 82. E, se não me engano, foi Juca Kfouri que escreveu uma crônica e disse: que azar da Copa de 82, que não teve o Brasil como campeão. De fato, meus irmãos, o futebol brasileiro acabou-se. As 2 Copas que nós ganhamos aí nos últimos anos, em 94 e 2002, foram com um futebol sofrível. A gente não vê mais aquele Brasil que encantava. E são consequências e desdobramentos de escolhas que estão sendo feitas. Eu quero terminar com o Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se disse: de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo. Sabe, eu acredito que nós devemos sempre ter um olhar para o passado, sim, discernir, identificar e perceber que as escolhas estão ali postadas e que elas produziram dores e produziram perdas na nossa história. Nós devemos olhar para o presente com esse olhar do salmista que diz: o Senhor vai restaurar e está restaurando a nossa sorte. Quando você teve encontro com Jesus e a consciência do Evangelho se instalou como pulsão no seu ser, você teve a sua vida restaurada. E um olhar para o futuro, entendendo de que é nas lágrimas do caminho que sementes de esperanças são germinadas, e que quem produzir e quem plantar essas lágrimas vai colher frutos de justiça e de alegria. É isso que o salmista diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus frutos. Portanto, essa é a palavra do Senhor, que Ele possa aplicar essa palavra ao seu coração, e que você saia essa manhã daqui mais fortalecido, sabendo que existem decisões e escolhas que a gente toma, que produzem consequências pontuais, decisões e escolhas que nós tomamos, que produzem consequências temporais, por um período, e decisões e escolhas que nós tomamos, que produzem desdobramentos para a vida toda, e nós teremos que aprender a lidar com essas situações, porque Deus nos chama e nos convida para a paz e para experimentar o bem. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.